JJ na área, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Chega chegando. Para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Júlio, eu sou psicólogo. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, me siga nas redes sociais, no Instagram, Guerra das Coisas, e no Twitter, JJN. E não se esqueça também de dar a curtida aqui, um like, um dislike, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo se você gostar nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no direct do Instagram, enfim. Dá essa moral aqui pro JJ. Vim fazer hoje uma resenha do documentário da Globoplay chamado Por um Respiro. É um documentário novo, ele é ambientado no Hospital Pedro Ernesto, que eu tenho um carinho especial porque foi lá que eu me formei especialista em psicologia médica, nesse ano, né, um pouquinho antes da pandemia. E, enfim, o documentário ele é muito relevante para esse momento que a gente está vivendo. E ele mostra a realidade da luta contra o Covid, de profissionais da saúde e de pessoas que se contaminaram pelo coronavírus, né? Então, o documentário ele é dividido em 6 episódios, em média aí 30 minutos cada episódio. E ele vem trazendo, né, histórias, né, profissionais, pacientes e as suas vulnerabilidades. E isso foi o que mais me chamou a atenção no documentário, que ele explora não só a vulnerabilidade dos pacientes e dos seus familiares, mas também da equipe de saúde, que também sente ansiedade, medo, preocupação, que fica sob pressão, né? Por conta da responsabilidade da função profissional que eles têm, e da expectativa que se cria, né, nesses profissionais de que eles salvem a vida das pessoas, mas do quanto que isso não é possível, né? Sempre. Algumas vezes acontece de eles conseguirem serem bem-sucedidos e outras vezes, apesar de todos os esforços, dedicação e tentativas, pelo agravo da doença, de outras comorbidades que o paciente tem, acontece de não rolar, de haver morte, de haver óbito. E aí, o quanto que isso é difícil para o familiar, o quanto isso é difícil para outros pacientes que estão ali em torno, o quanto que isso é difícil para o profissional. E aí eu falo especificamente agora dos médicos que têm uma formação que prepara eles para salvar, mas não para lidar com a frustração de não conseguir salvar a vida das pessoas. E quanto que é difícil isso para o médico quando ele, com todo o esforço, com todo o empenho que ele tem, não há possibilidade de manter aquele paciente vivo, de recuperar a saúde daquele paciente. E isso é muito difícil para os médicos lidar com essa frustração. E para além disso, o documentário mostra o sofrimento para o paciente com a Covid-19 de não poder ter a presença do familiar, a visita do familiar. E aí, como solução, eles pensaram videochamadas, onde eles colocam o paciente para falar com seu familiar através do celular. E o quanto que isso é importante, porque é um momento de muita emoção, onde esse paciente e esse familiar podem se comunicar e se ver, principalmente para pacientes que estão muito tempo internados. A presença da família, a gente no campo da saúde entende que é fundamental e importante para o tratamento, para a recuperação do paciente. Então a gente, para além de ser um familiar do paciente, né, a gente entende que esse afeto, o vínculo que esse paciente tem com o seu familiar, né, quando é um bom vínculo, né, minimamente saudável, é fundamental para que ele consiga se manter na internação, para que ele consiga se tranquilizar em alguns momentos, não se sentir tão só, se sentir conectado com alguém. Então,
eu achei isso muito legal, assim, a maneira sensível que o documentário mostrou isso. E do outro lado, o lado dos médicos, né, dos enfermeiros, da equipe de saúde como um todo, se mostrou o quanto que esses profissionais também ficam ansiosos, porque a gente está falando de uma doença nova, que não tem registro anterior dela nos dados científicos, nos estudos, entende? É algo novo, que eles não sabem como lidar ainda. Então, o que fazer? E quanto que o trabalho passa a ser na tentativa e no erro, né? Na tentativa e no erro, mas com base no que até aqui já se tem como conhecimento científico, evidência científica, de intervenções. Mas especificamente para o coronavírus não se tem nenhum conhecimento até então. Os cientistas estão começando a estudar isso agora. Em contrapartida, pessoas estão morrendo, precisando de cuidado. O que se faz? Então, olha a tensão dos profissionais em relação a isso, o estresse em relação a isso. E aí junta o medo de ser contaminado pela Covid, de contaminar o seu familiar, o distanciamento desses profissionais, de alguns desses profissionais, seus familiares. É... Caramba, que tensão, que sofrimento. E é legal o documentário mostrar isso, porque eu me lembro que logo no início da pandemia, as pessoas colocaram os profissionais de saúde como os heróis, né? O pessoal que está na linha de frente, os heróis. E eu me lembro que eu fui, assim, na minha bolha, né, um dos primeiros a contestar esse lugar de heróis, justamente porque nesse lugar de herói não há espaço para que esse profissional seja vulnerável. Porque o herói, ele tá ali pronto para salvar, pronto para resolver o problema, e aonde cabe a vulnerabilidade desse profissional nesse papel de herói? Então, quando a gente começa a olhar para esse profissional dentro de um contexto de humanidade, né, a gente consegue olhar tanto para as potências e da relevância dele, como também para as vulnerabilidades que esse profissional tem, que ele precisa dar atenção para que ele consiga desenvolver um bom trabalho. E nesse sentido, o documentário mostra isso de uma maneira muito, muito, muito legal. Recomendo que vocês assistam. Quem já assistiu, comenta aqui o que vocês acharam. Enfim, eu não sei se tem mais alguma coisa. Outra coisa importante para falar desse documentário, né, é que sobre a psicologia médica, é a minha formação, né? Eu sou especialista em psicologia médica e foi inevitável, né, eu olhar para esse documentário e não pensar no papel da psicologia médica nesse espaço, né, nesse ambiente. A psicologia médica, ela é uma disciplina da medicina que busca entender a relação médico-paciente. Porque o que a teoria diz a respeito disso? Que a relação médico-paciente, ela é fundamental para todo e qualquer tratamento. Ela pode tanto beneficiar o tratamento como trazer danos para ele. Então, a relação do médico com o seu paciente, e aí a gente pode acrescentar nisso da equipe de saúde com os pacientes e com os familiares e vice-versa, é fundamental para que haja tratamento. Então, o papel da psicologia médica é intervir nessa relação e nessas relações, acolher não só o paciente e os seus familiares, mas também o médico. Ajudá-lo a entender, né, a dinâmica do paciente, como lidar com as emoções do paciente. A gente tem duas funções muito importantes. A primeira que é de intervir, né? E a outra que é de ser uma prática de ensino, de modelo para outros profissionais que não são psis, né, da área da psicologia,
aprendam a lidar de uma maneira terapêutica com pacientes que naturalmente no ambiente hospitalar ficam ansiosos, ficam deprimidos. É claro que existem algumas situações específicas, né, relacionadas a transtornos mentais, psiquiátricos, que só os especialistas em saúde mental, que somos nós psicólogos e psiquiatras, vamos saber lidar. Mas existem outras situações, né, que qualquer profissional, né, que minimamente se disponha, né, e tem interesse e abertura, pode também aprender a lidar e a conduzir e a contornar, e muitos já fazem isso, às vezes sem perceber. E o nosso papel é também identificar isso e validar isso nesse profissional, né? Então, enfim, essa foi a minha resenha, né, sobre o documentário Por um Respiro. Se você assistiu, comenta aqui. Se você ainda não assistiu, vai lá correndo. Você viu que eu nem dei spoiler, então vai lá assistir e comenta aqui. Compartilha esse vídeo pra geral. Dá essa força pro JJ. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo pra vocês e a gente se vê numa próxima. Beijo, me liga. Tchau!